Fala pessoal, tudo bom com vocês? Beleza? Tranquilo? Vamos dar sequência ao nosso estudo de análise combinatória com mais um videozinho. Hoje o nosso vídeo é sobre o triângulo de Pascal. Se vocês lembram, no vídeo passado, até vou deixar o cardzinho aí para vocês, a gente trabalhou com os números binomiais, certo? E o que a gente vai tratar agora, o triângulo de Pascal, é uma forma de representar de maneira triangular uma diversidade, uma infinidade de números binomiais, desde que se obedeça uma determinada regra, e essa distribuição, essa representação vai ser bastante importante para a gente, para o próximo conteúdo, próximo videozinho nosso, que é o binômio de Newton, e também depois para os estudos relacionados à probabilidade binomial, certo? Então, qual que é a ideia do triângulo de Pascal? O nome triângulo é por causa da disposição triangular. Pascal, talvez vocês lembrem lá da física, né, nos estudos relacionados à pressão, aos fluidos e tal, mas o Blaise Pascal, então, um matemático e tantas outras coisas, e ele é de origem francesa, ele descobriu uma forma de representar os números binomiais, então, seguindo essa ordem e com uma determinada característica interessante, que a gente já vai ver aí, certo? Então, qual que é a ideia que a gente tem inicial para o estudo ou para a representação do nosso amigo triângulo de Pascal? A gente vai trabalhar com linhas e com colunas, certo? As linhas representam os valores de n que a gente tinha lá do nosso binomial NPAP, certo? Os n's. E as colunas vão representar os p's, certinho? E assim por diante, é infinito. Tá? O único cuidado que a gente tem que ter é que o P começa com 0 e o N começa com 0. Então, a primeira linha é a linha 0, a segunda linha é a linha 1 e assim por diante. Tá? Então, aqui nós temos para o N0, para o N1, 2, 3, 4, e depois lá para um N genérico, né? E a mesma coisa acontece aqui para um P0, P1, P2, P3 e P4 e assim por diante. Certo? Então, qual que é a ideia? A gente sabe que dos binomiais, o n é maior, no mínimo igual, ao p. Então, ele começa o n no seu valor e o p vai a partir do zero até se igualar ao n. Então, aqui do 0, 0 a 0 já não tem o que fazer. Aqui é do 1, 0 a 0, 1, 1 a 1. 2, 0, 2, 1, 2, 2. 3, 0, 3, 1, 3, 2, 3, 3 e assim por diante. Se eu for lá na linha em que o n vale 10, eu vou do 10, 0, 0 até o 10, 10 a 10. Se eu for lá na linha 38, eu vou do 38, 0, 0, até o 38, tomados de 38 em 38. Beleza? Então, essa é a representação inicial, original que a gente tem. Qual que é o legal disso? Quando a gente começa a resolver esses binomiais, certo? O que a gente viu do videozinho passado sobre algumas características dos binomiais? Todo binomial 0 a 0, e todo binomial em que o n é igual ao p vale em quanto? Vale em 1, certo? Então, todo início e final de linha vai ser 1. O que a gente viu aqui que seria essa segunda coluna, a coluna do p igual a 1? O que a gente viu sobre binomiais tomados 1 a 1? Que o resultado é o próprio valor do n. Então, aqui nós vamos ter 1, 2, 3, 4, até o n lá embaixo. Certo? E os outros, como é que a gente faz? Então, por exemplo, aqui na linha do 3, do N3 é fácil. Ó. Esse cara vale 1, porque é um binomial 0, 0. Esse cara vale 1, porque é um binomial tomado em todos os seus elementos. O 3, 1 a 1, ele vai ser quanto? O 3, 1 a 1 vai ser 3, porque é um binomial tomado 1 a 1 é o próprio valor de cima. E o 3, 2 a 2 vai ser também 3 por qual motivo? Porque esses dois centrais aqui, ó, eles são complementares. O 1 adicionado com o 2 dá o 3. Se eu for pegar aqui na linha do 4, ó, o 4, 0, 0 dá 1. O 4, 4 a 4 dá 1. O 4, 1 a 1 dá 4, porque ele é tomado 1 a 1. O 4, 3 a 3, o complementar dele também dá 4. O único que eu preciso calcular é esse 4, 2 a 2. Beleza? Então, qual que é a característica dessas linhas? Essas linhas são simétricas, elas vão começar do 1, elas vão aumentar até certo ponto, chegou na metade, ou quando passar da metade, no caso dos pares, ele volta até o 1 de novo.
certo? A próxima tela que eu vou passar para vocês aqui é o desenvolvimento desses binomiais, em algumas linhas aí que a gente está trabalhando. Vocês vão verificar que tem um monte de propriedade interessante para a gente desenvolver ali. Então, olha só. Então, se a gente fosse desenvolver, ó, aqui seria o binomial 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 2, 0, 2, 1, 2, 2, 3, 0, 3, 1, 3, 2, 3, 3. Aqui, por exemplo, ó, seria o binomial 8, 0, 8, 1, 8, 2 a 2, 8, 3 a 3, 8, 4, 4, 8, 5, 5, 8, 6 a 6, 8, 7 a 7 e 8, 8 a 8. Perceberam como ele é simétrico? Ó, foi 1, termina em 1. O segundo é 8, o penúltimo é 8. 28, 28, 56, 56, tem um central. Aqui não tem um central, então os dois vizinhos aqui são iguais. Certinho? Então esse é o triângulo de Pascal. Como que a gente faz para montar o triângulo de Pascal? Então eu vou dar uma ideia aqui, vou dar uma rabiscada com vocês aqui nessa lateral, como que eu montaria esse daqui partindo do princípio. Então o que vocês têm que saber? Primeiro, que cada linha começa e termina por 1. Então, a primeira linha não tem o que fazer, só tem o elemento 1. A segunda linha tem 2 elementos, começa com 1 e termina com 1, não tem o que fazer, certo? Agora pensem comigo nessa simbologia que eu vou fazer aqui, ó. Isso daqui somado com isso daqui igual a isso daqui. Não é o zero, é só uma bolinha, tá? Essa representação daqui a pouco eu vou chamar como uma propriedade que leva essa característica aí, né? Tem um matemático que carrega o seu nome nessa relação ali. Mas percebam o seguinte, ó. Tô vendo que 1 mais 1 é igual a 2. 1 mais 2 é igual a 3. 2 mais 1 é igual a 3. Vamos pegar, por exemplo, esse 20 somado com esse 15, dá quanto? Dá o 35. Então, essa é uma característica que é consequência da resolução do triângulo de Pascal, dos números binomiais, que dois números vizinhos de uma mesma linha, somados, resultam naquele que está embaixo do da direita. Então, aqui, ó, se eu for continuar a resolver esse triângulo, a escrevê-lo, eu lembro que começa com 1. Olha só, 1 mais 1, 2. E como aqui tem que ter 3 elementos, o último vai ser 1. Aqui, começa com 1. 1 mais 2, 3. 2 mais 1, 3. E tem que terminar em 1. Aqui, começa com 1. 1 mais 3, 4. 3 mais 3, 6. 3 mais 1, 4. E termina no 1. Vou fazer mais um só. Começa com 1. 1 mais 4, 5. 4 mais 6, 10. 6 mais 4, 10. 4 mais 1, 5. E tem que terminar no 1. E assim por diante. Então, essa é a montagem quando a gente precisar desenvolver algumas linhas do nosso triângulo de Pascal. Para frente, a gente vai entender o porquê que eu vou precisar desenvolver essas linhas. Certo? Beleza? Essa representação que eu tracei aqui em cima para vocês, ela é chamada de relação de Stiefel. Eu vou colocar aqui no próximo slide, com um nomezinho bem bonitinho, né? Então, a relação de Stiefel. Stiefel foi um matemático alemão do século XVI, que ele estabeleceu a seguinte comparação entre binomiais. Ele fez o seguinte, ó, um binomial n, p a p, quando eu adiciono a um binomial n, p mais 1 e p mais 1, isso vai resultar num binomial n mais 1, tomados de p mais 1 e p mais 1. Estranha essa linguagem, todas essas letras, isso nada mais é que essa relação aqui, ó, certo? Veja que se aqui é um n e aqui é um p, quando eu vou para a coluna do lado, eu continuo tendo um n, só que eu mudei para a coluna p mais 1. O resultado vai estar embaixo. Embaixo eu continuo na mesma coluna p mais 1, só que eu troquei para a linha n mais 1. Certo? Então, essa é a representação da relação de Stiefel. Numericamente, se eu fosse colocar um exemplo numérico aqui, ó, nós teríamos, por exemplo, vamos colocar aqui 11, 3 a 3. Eu adicionar ao 11, 4 a 4. Isso aqui vai ter que gerar quanto? Isso aqui vai gerar o 12, 4 a 4. Se eu resolver esses três binomiais, eu vou ver que essa equação fecha. Certinho? Então, ó, no triângulo de Pascal, esses dois caras já estavam um ao lado do outro. No triângulo de Pascal, esse cara estava aqui embaixo. Belezinha? Outra propriedade que a gente tem para
trabalhar que vai ser bastante útil para a gente. Nós temos a propriedade da soma das linhas, certo? Vamos voltar ali no slide anterior e vou mostrar para vocês o seguinte. Vamos supor que a gente vai fazer a soma dos elementos das linhas. Aqui eu só tenho 1, então a soma de um único elemento é o próprio. Aqui eu tenho 1 mais 1, que é 2. Aqui eu tenho 1 mais 2, 3 mais 1, 4. Aqui eu tenho 1 mais 3, 4 mais 3, 7, mais 1, 8. Aqui eu tenho 1 mais 4, 5, mais 6, 11, mais 4, 15, mais 1, 16. 1 mais 5, 6, 16, 26, 31, 32. E conseguiram perceber o que está acontecendo? Para cada linha eu estou dobrando o meu valor. Estou dobrando o meu valor. 64, 128, aqui vai ser 256, aqui vai ser 512 e aqui vai ser 1024, certo? O que são esses números? Como eu estou dobrando e partiu do número 1, eu posso trabalhar com isso daqui em forma de potências de base 2, dobrando base 2. Isso é um 2 na 0, isso é um 2 na 1, isso é um 2 ao quadrado, 2 ao cubo e assim por diante até aqui. Seria, por exemplo, um 2 na décima. Certinho? Então é por isso que é importante a gente lembrar que o triângulo começa na linha 0 e na coluna 0. Então na linha 0 a soma dos elementos é 2 na 0. Na linha 10 a soma dos elementos é 2 na 10. Certo? Então soma das linhas. Potências de base 2. Então vou colocar assim, ó. Linha N, a soma vai ser 2 elevado a N. Certinho? Uma outra situação que a gente tem aqui para representar, eu vou fazer assim, ó. N0 a 0, mais N1 a 1, mais N2 a 2, mais pontinhos, mais N a N. Tudo isso vai dar 2 elevado a N. Certo? Então essas são as duas principais propriedades que a gente tem aí em relação ao triângulo de Pascal. Certo? Preste atenção a elas, é bem importante a gente desenvolver isso daqui, tá? Existem outras propriedades? Existem, vou citar uma aqui, que a gente chama de regra do taco de hóquei, certo? Porque a representação que a gente tem aqui fica semelhante a um taco de hóquei. Por exemplo, eu vou fazer isso daqui, ó. Eu pegar esses elementos, então eu vou somando a partir do primeiro elemento lá da coluna, eu vou somando na vertical. A partir do momento que eu quero parar de somar, meu resultado vai estar na diagonal aqui. Então essa é a chamada regra do taco de hóquei, por causa desse ângulozinho aqui que a gente forma para a diagonal. 1 mais 7 é 8, 8 mais 28 dá 36, certo? Por exemplo, pegar daqui, ó, pegar, só um momentinho, pegar aqui, ó, até aqui, quanto que tem que dar esse resultado aqui? 1 mais 2, 3, mais 3, 6, mais 4, 10, 15, 21, 28. Dá exatamente o cara que está aqui na diagonal. Certinho? É uma propriedade, é uma característica dos números binomiais, só que eu vejo que para aplicação não tem tanta utilidade assim, certo? Gostaria que vocês se fixassem nessas duas propriedades, a do Stiefel principalmente para a gente conseguir montar o nosso triângulo de Pascal de maneira efetiva, e a da soma das linhas a gente vai ver que tem bastante aplicação daqui a um tempinho aí. Beleza, galera? Nosso próximo vídeo vai ser já sobre o binômio de Newton. O binômio de Newton eu vou desmembrar em 2 vídeos. Um primeiro vídeo de maneira mais manual, de maneira mais mecânica, como a gente desenvolve um binômio inteiro, certo? E um segundo vídeo do binômio é o que a gente chama de termo geral, que é um pouquinho mais formulado ali, mais legalzinho da gente desenvolver também, certo? Por hoje é isso, espero que tenham curtido, tenham gostado. Curtam, compartilhem, se inscrevam aí no nosso canal. Até o próximo. Tchau!